Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou especialista em dinâmicas de grupo de apenas uma pessoa, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ela que é faixa preta em entrevista de seleção, Margarida Dias. E aí, Maga, tudo bem? Tudo bem. Acho que nunca fiz uma entrevista a ninguém, mas... Boa, eu já fiz algumas, viu? Já passei por essa experiência algumas vezes quando eu tive a minha escola, né? Eu tive uma escola durante 12 anos e escolas têm uma rotatividade, um turnover muito alto, então eu tinha que estar sempre selecionando pessoas. Mas eu posso te dizer que hoje, olhando em perspectiva, eu vejo como eu podia ter sido melhor, como eu podia ter sido mais efetivo, tido mais resultados se eu conhecesse os conceitos, as ideias de como entrevistar com base em talentos. E também, obviamente, nas entrevistas que eu participei, que aí sim não foram muitas, eu também poderia ter sido muito mais efetivo se eu conhecesse os meus talentos. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, né, Magai? É disso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar você que está assistindo aqui de fazer todo aquele procedimento que a gente sempre fala, que é, se você ainda não assina o podcast, você deve assinar aí no seu aplicativo de podcasts. A maior parte de quem nos vê pelo Spotify, então é só dar um follow aí no Spotify. Isso é extremamente importante para que o Spotify te recomende outros episódios. Se você já nos segue, ou mesmo que ainda não siga e passe a seguir agora, vale a pena nos compartilhar também, enviar esse episódio para o maior número possível de pessoas. Assim, você pode ajudar as pessoas que eventualmente vão passar por entrevista ou vão fazer entrevistas em algum momento. E se você achar que vale a pena, que gosta bastante aqui do nosso programa, então você também pode se tornar um apoiador lá no apoia.se/TPS. Tem um QR Code em algum lugar aí que fica aparecendo e sumindo a cada 10 minutos, mais ou menos. E você pode apontar a câmera do seu celular ou então entrar aí na descrição do episódio e você vai clicar lá no apoia.se/TPS e lá você pode nos apoiar a partir de uma pequena quantia. Você ganha uma série de benefícios. Por exemplo, você pode pedir episódios. Se você tem uma dúvida sobre um talento seu, por exemplo, você pode pedir para que a gente aborde esse talento, e aí, ou uma dinâmica entre dois talentos, ou a aplicação de determinados talentos no seu cargo, no seu trabalho, e a gente vai fazer um episódio sobre isso. Então, vale muito a pena nos apoiar, é bem baratinho e ajuda a gente a manter os custos aqui do nosso podcast. Isso posto, vamos lá ao nosso episódio. Magá, de onde vem a ideia da gente falar sobre entrevista com base em talentos? O que você acha que motivou esse tema para esse episódio de hoje? Primeiro porque eu acredito que muitas das pessoas que fazem o teste em si, ou seja, que procuram ou saber quais são os seus talentos, podem muitas vezes estar também num processo de mudança de carreira. Acho que pode coincidir com os ouvintes e nesse sentido. Mas não foi esse o motivo principal. O motivo principal foi nós percebermos o que é que estava mais associado nas pesquisas do Google e mesmo do YouTube à palavra talentos ou pontos fortes ou forças, e as pesquisas mostravam que a maioria das pessoas pesquisava também a palavra entrevistas para perceber. Perfeito. Ou seja, há um interesse de quem está buscando nos mecanismos de pesquisa, há um interesse por saber sobre a conexão entre entrevista de emprego e talentos, né? Então, a gente, como tem aqui como meta levar informações que sejam úteis para vocês, então nada mais justo, nada mais correto do que a gente procurar o que vocês estão querendo saber e levar essas informações para vocês. Então, isso mostra duas coisas que eu quero trazer aqui. A primeira é a utilidade desse episódio, ou seja, por isso vale a pena compartilhar com o maior número possível de pessoas.
E segundo, que a gente sempre pede para que vocês interajam e façam perguntas lá nas caixinhas de perguntas lá do Spotify ou do YouTube, ou até nas nossas redes sociais, justamente para isso, para a gente poder trazer aqui episódios que façam sentido para vocês, e esse é um dos que faz sentido para o maior número possível de pessoas, né? Agora, eu acho que a gente pode abordar isso, então, em 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é como é que eu uso os meus talentos numa entrevista de emprego. E o outro ponto de vista é como é que eu, quando estou entrevistando, estou procurando pessoas, eu posso utilizar essa visão de talentos para encontrar a pessoa mais adequada a determinado cargo, né? Quando eu estudava RH, quando eu estava lá na faculdade aprendendo sobre RH, quando a gente falava sobre o processo de recrutamento e seleção, a gente falava que não existe o candidato certo. Existe o candidato que tem o melhor fit, né, a melhor conexão com aquele cargo, aquela situação. Então, às vezes, você pode não contratar alguém que tenha muito mais qualificações, digamos assim, do que um outro, mas é porque nesse cargo ele não se encaixa perfeitamente. E esse fit, essa conexão, tem total conexão com talentos. Às vezes, muita gente que está selecionando nem para pensar nisso, que ela está selecionando de alguma forma os talentos ali, ela só não sabe, de repente, que está fazendo isso, mas existe uma conexão direta com isso. Então, minha sugestão é que a gente comece por dividindo dessas 2 formas, né? Okay. A gente comece a falar sobre como é que uma pessoa, por exemplo, usa o conhecimento que ela tem dos seus talentos durante um processo de entrevista, Magá. Tem alguma dica, alguma ideia que pode ser útil para quem vai participar de um processo de seleção e, de repente, já fez o assessment? Eu acredito que muita gente se prende, ou muitas entrevistas incluem os 3 defeitos e 3 qualidades, ou 3 pontos fortes e 3 pontos fracos. Quem tem acesso não só aos resultados, mas se fez um processo de coaching principalmente, fala disso com naturalidade, facilidade, sem sentir que está a exagerar. Principalmente, nós somos maioria, não sei se pode ser aqui a cultura portuguesa, não sei se no Brasil é Não, igual. a gente tem também. Mas temos muita mania, a facilidade de falar sobre defeitos, mas depois quando é qualidades, meio que nos encolhemos e não sabemos bem dizer isso com determinação, com certeza. E a partir acho que é uma das grandes diferenças que pode fazer o Clifton Strengths, é ter uma linguagem que não precisa de usar a linguagem da Clifton Strengths, mas passa a ter exemplos até para trazer como evidência porque é que eu sou bom nisto, tenho estas evidências, estes exemplos, e porque é que eu não sou tão bom ou não contem comigo para estas situações. Agora até me estou a rir porque estou a lembrar-me que ainda hoje nós tivemos aqui uma conversa e eu tive que dizer não contes comigo. Não tenho talento para isso. Não tenho. E eu já disse isso numa entrevista. Eu ainda não tinha acesso aos Clifton Strengths. Mas eu lembro-me que me a pergunta foi se eu sabia ou se era boa a sistematizar informação. E eu lembro-me que respondi: organizá-la, sim. Fica visível, legível, fica. Bonito, não fica. Por isso é que eu hoje te estava a dizer isso. Em termos estéticos, Penso estético não é o meu. Eu consigo dizer se está bonito, se está feio, mas pedirem para ser eu a transformar o feio em bonito, dizer como é que é esse caminho, eu sei que eu não tenho isso. Então eu lembro-me que deixei logo isso claro nessa entrevista. Foi um exemplo bom. E o que você fala me chama muita atenção por muitos motivos, mas o primeiro deles eu acho que tem a ver com autoconhecimento, né? Eu sempre falo, quando estou ministrando treinamentos, por exemplo, sobre essa metodologia, eu sempre falo que o Clifton Strengths não é para autoconhecimento. E aí assusta as pessoas, né? Como não? E aí eu digo, o autoconhecimento é só um passo para a aplicação, né?
Mas, sem o autoconhecimento, você não tem a aplicação, né? Então, é só um jogo com palavras para chamar a atenção, mas não deixa de ser verdade. E o que eu acho muito legal, a primeira coisa que eu acho muito legal do que você falou, é que muitas vezes entrevistando, e eu entrevistei gente pra caramba, porque vou repetir isso, como uma escola tem um turnover muito grande, e como trabalha, geralmente, na maior parte dos cargos, com pessoas que estão em começo de carreira, então você tem determinadas características ali no processo de seleção que são muito particulares. Por exemplo, geralmente tem muita gente querendo aquele cargo porque é um cargo que não tem tantos pré-requisitos para entrar. Então, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista de uma escola, não tem tanto pré-requisito. Então, todo mundo quer tentar. Diferente quando você faz um desenho de um cargo para seleção, que você pede, por exemplo, sei lá, pós-graduação em inglês. Você já elimina uma galera, né? Agora, quando não tem muito pré-requisito, vem muita gente. Então, essa é uma primeira característica. Tinha muita gente. Como tinha um turnover alto, tinha muitos candidatos. Então, por exemplo, eu contratava, uma média de 2 vezes por ano, eu contratava uma recepcionista, né? Para cada vez dessa, eu tinha mais ou menos uns 300 currículos para analisar, né? Então, eram 600 currículos por ano só para esse cargo de recepcionista. E tinha vários outros cargos, né? Então, eu notava muita coisa que a gente dava até risada, virava até piada depois nos bastidores, porque tinha coisa assim que saía muito fora do padrão, do comum, né? E uma das coisas que não era engraçado, mas que a gente notava muito, era, e principalmente no processo de entrevista, né? Que aí você senta frente a frente com a pessoa, era o baixo autoconhecimento. Então, você perguntava, por exemplo, né? Aí você colocou esse lance de qualidades e defeitos, né? Para esse público, por exemplo, era muito comum eles não saberem falar nem qualidade nem defeito, né? Alguns ficavam paralisados e não sabiam, principalmente aqueles que nunca tinham trabalhado, né? E aí a pessoa, não sei qual que é a minha qualidade, né? Então, eu acho que a primeira grande vantagem que o assessment traz é essa capacidade de autoconhecimento, de você saber quem você é baseado em algo, não é achismo. Eu não acho que sou assim, né? Eu tenho um diagnóstico, digamos assim, que diz que eu tenho determinados talentos e determinadas dificuldades e assim por diante, né? A segunda coisa que me chama bastante atenção na tua fala é uma outra coisa que eu falo sempre também quando estou fazendo algum processo de desenvolvimento de talentos em empresas, é que a Gallup diz que a gente deve ter a capacidade de falar dos nossos pontos fracos com a mesma facilidade que a gente fala dos nossos pontos fortes, né? E esse exemplo que você comentou aqui que aconteceu recentemente entre nós é um exemplo de como você teve total tranquilidade para dizer, Rodrigo, isso não é minha praia. E eu não fiquei assim, olha só, a Margarida não quer ajudar, ela não tem vontade. Não, ok, não é tua praia, vou perguntar para outra pessoa, né? Então, essa tranquilidade. Agora, quando eu falo isso em algumas empresas, Magá, eu vejo um olhar meio reticente e quando eu vou investigar, eu percebo que algumas pessoas não têm com o seu líder essa liberdade de dizer, olha, eu não sou bom nisso aqui. E aí a gente pode entender também que às vezes numa entrevista de emprego, esse lance do defeito é um caso a se tomar cuidado, né? E eu uma vez ouvi um palestrante de uma empresa especialista em estágios e ele dava uma dica muito legal sobre esse lance dos defeitos, que o Clifton Strengths pode ajudar muito também, que é sempre você dizer, olha, os meus defeitos são esses e eu já estou fazendo tais coisas para superá-los, né? Então, por exemplo, talvez com Clifton Strengths, uma resposta boa seja, olha, eu tenho esse defeito aqui e quando eu preciso fazer tal coisa,
eu tenho essas qualidades aqui que eu posso usar para superar, para, né, ultrapassar esses defeitos. Quer dizer, fugir daquele clichê de meu defeito é que eu sou perfeccionista, né? Que é quase dizer, meu defeito é porque eu sou bom demais. Sim, né? sim. É quase dizer isso, né? Você foge desse clichê, mas também você não se mostra frágil por algo que você está se vendendo ali na hora. Então, olha, eu tenho essa fragilidade e geralmente quando eu preciso fazer isso, eu uso esse outro talento meu aqui para suplantar essa minha fragilidade, né? Sim, concordo plenamente que é difícil encontrar quem tenha essa liberdade, mas muitas vezes eu digo, eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde porque não dizer logo. Não é? E isso também o que estavas a dizer, eu pus-me a lembrar dessa entrevista e de outras, e tu começaste este episódio a dizer que eu era black belt a fazer entrevistas, mas eu acho que, modéstia à parte, posso dizer que sou black belt em entrevistas, porque 100% das entrevistas a que eu fui, eu passei. Que legal. Mas eu devo isso aos meus talentos. Por exemplo, ou seja, há outras formas de usarmos os talentos nas entrevistas. Ou seja, de eu estar lá a utilizá-los. Eu sei que um dos grandes motivos para isso ter acontecido tem a ver com a minha excelência. Ou seja, eu não me candidatei a qualquer coisa, só aquilo que eu achava que iria encaixar comigo, onde eu podia estar, onde poderia fazer sentido o meu currículo, etc. A minha experiência. Só enviei para onde fazia sentido, não enviei ao calhas. Depois, eu acho que a minha conexão é que me ajuda a estar mesmo muito calma. Assim, um nível que até eu me surpreendo. Um nível de calma. E por isso é que eu acho que também vem daí essa vontade de... eu acho que consegui sempre ver como há uma entrevista para os dois lados. Eu também estou aqui a analisar se quero estar aqui. Perfeito. Eu espero também a máxima sinceridade das perguntas que eu vou fazer e então também quero dar a máxima sinceridade, senão estamos os dois lados a perder tempo e a tentar enganar um ao outro para dali a uns meses depois a relação deixar de existir, não é? Não faz muito sentido. E eu acho que foi a minha conexão que me ajudou nisso, mas era o meu relacionamento que me fazia brilhar, no sentido em eu estar no mais natural, dizer sinceridade máxima. Por exemplo, estavas a dizer a dificuldade em dizer defeitos. Para além desse, nessa mesma entrevista, eu lembro-me que também disse, sou lenta. Eu disse esta frase. A cara de quem me estava a entrevistar, eram duas pessoas que eram... E ele me dizer, não, calma, não é de raciocínio. Eu tenho um ritmo mais lento do que as outras pessoas. E eles... Mas passo bem feito. Assim, eu disse, já cheguei até a ter, como evidência, cheguei a ter esse feedback onde tinha trabalhado anteriormente. Cumpria os prazos, mas era sempre ali na queima, ou usava sempre o tempo todo, mesmo em exames da universidade, eu sempre tive que ter muita atenção às horas, tirava o relógio, eu tinha que levar o relógio, pô-lo na minha frente, porque é muito fácil eu perder-me na minha mente e o tempo passar. Eu também. E então... Ainda mais quando eu me sinto bem, Magás. Talvez você também, né? Quando eu me sinto à vontade. Eu acho que o relacionamento, a hora que ele se sente à vontade, cara, ele não quer ir embora mais, né? Aí se deixar, vai o dia conversando. Né? Sim, sim. E eu acho que me ajudou em algumas entrevistas o facto de eu estar tranquila tanto a dizer os defeitos, a dizer defeitos verdadeiros e a trazer evidências disso. Ou seja, também olhar não só para o Clifton Strengths como ajuda nas respostas às perguntas e de autoconhecimento, mas no como em que eu vou encarar este processo de recrutamento. Ou seja, se calhar para mim fez sentido ter esta abordagem por causa dos meus temas de talento, mas não tem mal nenhum. Sei lá, no outro dia conheci uma pessoa que a empresa mandou para layoff e num mês ele fez cerca de 25 entrevistas. Meu Deus. É muita coisa. Eu lembro-me que eu regalei os olhos e ele tem um bom currículo, mas lá está, depois eu fui ver o Clifton Strengths dele, realização está lá,
a inovação está lá, a prudência está lá, ou seja, ali a necessidade de segurança, o marcar. Vou tentar uma só, tem que tentar 35, né? Sim. Acho que ele próprio diz que foi um dos meses mais cansativos, não é? Ou seja, que é mesmo muito pesado. Mas lá está, durou num mês, ele já tinha outra proposta de trabalho, até tinha mais, teve que escolher entre mais do que uma, resultou também para ele, ou seja, acho que é uma das liberdades mais interessantes que traz o Clifton Strengths, é que eu gosto muito de contar a minha história, mas eu gosto muito de seguir e dizer, mas isto funcionou para mim, porque eu agora consigo ver que estavam lá os meus temas de talento. Que legal, e olha só que interessante, né? Então, nós estamos aqui em 2, onde você tem uma super experiência em participar de entrevistas e eu tenho 0 experiência de participar de entrevista de emprego. Eu estava tentando lembrar de alguma aqui, mas eu não lembro de nenhuma entrevista de emprego que eu passei. Sim. Olha que coisa louca. Porque, olha só, o primeiro emprego que eu tive quando eu tinha 14 anos de idade foi a minha mãe que foi lá e pediu um emprego para mim. Eu só passei pela entrevista, digamos assim, para a dona do estabelecimento me dizer o que ela queria. Mas eu já estava empregado, já estava certo, né? Depois, no emprego seguinte, meu pai que foi lá falar com um amigo dele, que era o gerente da empresa, e eu acabei entrando. Depois eu fui... eu lembro de uma. Teve uma entrevista que eu passei. Olha só que loucura. Uma entrevista eu tô com 45, comecei com 14, 31 anos de trabalho. Eu tive uma entrevista de emprego. Então, eu tenho 0 experiência. E, Magá, eu sempre tive dificuldade com isso. Por exemplo, teve um momento da minha vida quando eu saí de um determinado emprego e fiquei 9 meses desempregado. E nesse período eu estudava numa escola particular e eu pagava a minha escola. Então, o dinheiro que eu recebi lá nas verbas rescisórias lá, eu guardei e fui pagando o meu colégio, só que estava acabando o dinheiro e eu não tinha emprego e eu não conseguia emprego. Então a faca estava no meu pescoço, literalmente, e ainda assim eu não ia atrás de entrevistas. Eu não ia. Eu fingia que eu ia, eu falava que eu ia e não ia, voltava para casa. E foi aí que meu pai entrou em cena e conseguiu essa colocação numa empresa onde um grande amigo dele, era gerente. E então eu sempre tive uma dificuldade com isso, né? Agora, eu tenho uma experiência gigante em fazer o processo de entrevista. E aí tem 2 coisas que eu quero trazer aqui. E aí eu acho que é legal a gente fazer esse bate-bola de eu contar um pouco como é o lado de entrevistador e você complementar com como é o lado do entrevistado, nos talentos e tal. Por exemplo, tem 2 coisas que eu anotei aqui enquanto você falava e que eu acho que é legal trazer, que é o seguinte. Primeiro, existe uma frase muito famosa em RH, que todo RH fala, mas ninguém sabe resolver esse problema. Já existem até algumas estratégias, como entrevista por competência, por exemplo, mas no frigir dos ovos não se resolve, na minha opinião, sem se olhar para talentos, tá? Que contrata-se por competência e demite-se por comportamento. É uma grande verdade isso. Os processos de contratação tendem a olhar para competência no sentido de competência técnica, hard skill, mais do que soft skill, né? Tanto é que, por exemplo, geralmente o primeiro passo, a primeira etapa do processo de seleção é a análise do currículo. E no currículo você coloca as suas competências técnicas, né? Sim. Dificilmente... Mas já vi alguns com soft skills, mas Mas é rápido. Uma palavra, né? E eu acho legal, eu acharia legal que as empresas tivessem mais essa busca, de repente até de uma recomendação, né? Quando você for mandar um currículo pra gente, tem que ter essa seção aqui de soft skills, a gente quer saber tais coisas. Acho que seria legal, mas na prática a maior parte das vezes não é. Então, a entrevista por competência, ela vem com um pouco dessa
desse objetivo de analisar mais o comportamento e não focar só em hard skill, né? Mas, na prática, o que a gente percebe é que ainda é muito falho. Agora, quando você vai para talentos, você resolve muito dessa questão. Infelizmente, toda vez que eu falo isso, eu tenho que repetir, porque eu não sei se quem está assistindo a gente aqui está vendo pela primeira vez. Não é uma entrevista baseada no Clifton Strengths. Não é uma entrevista baseada em tema de talento. Mas uma entrevista baseada em talentos, ela ajuda muito você a entender determinados comportamentos. Por exemplo, se você vai contratar a Margarida e precisa de alguém que seja rápido no processo de trabalho, é importante que você pegue na entrevista que ela não é essa pessoa, né? Agora, não adianta nada você, de repente, olhar a qualificação, experiência da Margarida, onde ela estudou, e falar, putz, olha só que profissional estupendo, e é mesmo, mas aí depois mandar ela embora porque ela não entrega no prazo que você precisa, né? Então, se você vai contratar, já contrata sabendo que com a Margarida a gente vai ter que dar um pouco mais de tempo. Como eu disse ali atrás, a Margarida falou, não vou entregar rápido. Aí eu disse, mas vai entregar com qualidade. É isso, se você está querendo alguém que tenha qualidade e não pressa, é a Margarida. Se você quer o contrário, talvez não seja, né? Então, essa é a primeira questão. Eu acho que é importante entender como que quem está entrevistando, buscar indícios dos talentos, ajuda muito a gente a contratar a pessoa certa e depois não ter que mandar uma pessoa embora que é super talentosa, mas que não tem aquele talento específico que você, por culpa sua, não conseguiu identificar na hora da entrevista. E o segundo aspecto, que é muito legal, é que você falou uma coisa aí, Magá, que eu concordo plenamente. Eu falo sempre para todas as pessoas. Eu só quero adicionar uma coisa específica do Brasil. Não sei se em Portugal é assim também, tá? Que é a questão de uma entrevista é um processo de escolha mútua. A empresa está te escolhendo e você está escolhendo se quer ou não trabalhar naquela empresa. Portanto, eu costumo dizer que se você não foi escolhido, é bom. Né? É bom que você não tenha sido escolhido. Se o RH for bom, né? A não ser que o RH seja incompetente, mas se o RH tem competência, né, e a maioria com certeza tem, é importante que você, ao não ser escolhido, entenda que se você fosse escolhido por um erro, por exemplo, do RH, você ia ser infeliz. Você ia estar num lugar onde você não ia produzir, não ia ganhar dinheiro, não ia ter sucesso, não ia crescer, e daqui a pouco você ia ter que procurar emprego de novo, né? Então isso é uma grande verdade. Aonde está, talvez, a diferença, talvez nem seja a diferença também, tá? Mas, como no Brasil a gente tem muitas pessoas que estão em empregos mais por necessidade do que por uma questão de escolha, de carreira e etc., né? Talvez essas pessoas possam ter um pouco mais de dificuldade de entender que não ser escolhido é bom, né? Porque, sei lá, eu tenho boleto para pagar, eu preciso trabalhar em qualquer coisa, eu só preciso de dinheiro, tá? E é verdade, tem gente que está assim. E eu não critico, mas o que eu digo para essas pessoas é, ok, pega o que tiver, mas se prepara para a hora que você sair dessa vaga, você não tenha que de novo se sujeitar a pegar o que você quiser, né? Então, como é que você se prepara? Como é que você pode criar um plano para que você, sei lá, vamos supor que esse emprego dure 6 meses, 1 ano. Tá, a hora que você sair, você não pode de novo ter que pegar qualquer coisa, né? Como é que você vê isso, Magá? E que dicas você pode dar para quem está do outro lado, então, quem está procurando um emprego, para numa situação como essa, de precisar pegar qualquer emprego, mas ter esse lance de se preparar para o futuro? Eu concordo contigo que aqui também é muito parecido com o Brasil. Normalmente, principalmente desde a crise, depende dos mercados, mas mesmo o mercado tech agora já está a normalizar, vamos dizer assim. Há uns anos atrás era quase o contrário, não é? Era
o colaborador é que fazia a entrevista à empresa para ver se tinha todas as suas condições Boa. e andava a saltar. Que sonho, hein? Que sonho. Era um pouco assim, era quase, até me via a piada de aqueles não têm pão com sementes, vou ter que ir para outro sítio para poder ter. Vocês não foram selecionados. Exato. Era um pouco Mas eu vou assim. manter o nome de vocês aqui no meu banco de dados, tá? Para uma outra oportunidade. Sim, isso há uns anos sentia-se. Eu agora acho que já está, lá está, a normalizar, ou seja, a ficar mais próximo com todo o resto dos setores que está como tu estavas a descrever no Brasil. Normalmente a pessoa precisa, estamos a falar de sobrevivência, não é? De como é que eu pago as minhas contas de necessidades básicas, comida, luz, casa. E é fácil dizer vai com calma, relaxa, não é? Ou não fiques preocupado se não foste escolhido. É fácil dizer quando não estamos nessa situação, mas quando estamos nessa situação não é assim tão fácil, não é? E foi engraçado porque uma das primeiras entrevistas que eu fiz, não foi a primeira, mas acho que foi a segunda, foi quando fui para o Brasil. E estas entrevistas foram feitas aqui em Portugal. A empresa era brasileira, mas veio buscar pessoas aqui a Portugal e Espanha. Legal. E estávamos em plena crise, era 2011. Aqui na Europa estava muito difícil. Mas eu nem sei se estava ou não, ou seja, em termos da minha experiência, porque eu não cheguei, lá está, a tentar enviar currículos para outros sítios. Eu vi esta oportunidade, pareceu-me interessante, deixa ver. Eu tinha ainda a vontade de ir para fora e então fui à entrevista. E eu vim de lá com uma sensação super interessante, porque colocaram-nos quase ao contrário. Os entrevistadores apresentaram-nos a empresa quase como se nos estivessem a convencer, por favor, a venderem a oportunidade, por favor, venham connosco. E obviamente que mesmo assim não fomos todos selecionados, não é? Era uma seleção de candidatos na mesma, mas a maneira como colocaram foi muito interessante perceber, conforme as conversas que eu tinha à minha volta ali em plena crise, que estava alguma coisa ali trocada. Eu sei que, pronto, tinha a ver também com a própria estratégia que eles tinham para levar pessoas daqui, etc. Mas isso sentiu-se logo a forma como as pessoas relaxaram. Ou seja, se calhar agora estou a dar uma dica ao contrário, não é? Para colocar o outro a relaxar. Ótimo. De alguma forma. Não é? Há aqui também uma postura e um poder que está do lado de quem entrevista, que pode ser um poder que intimida e que eu é que vou decidir o teu futuro, ou alguém que está ali a ter uma conversa, olha, vamos nos conhecer, vamos perceber, até pode fazer esta introdução, vamos perceber também se para ti faz sentido o que nós temos aqui para ti ou não, pode não fazer, etc, não é? E engraçado que tu estavas a usar o meu exemplo do lento ou rápido, e eu já vejo muito, principalmente no LinkedIn, em startups mais e assim, dizem mesmo um lugar onde o ritmo de trabalho é acelerado, ou seja, eles já dão esse... Colocam isso, Não venhas à espera, não de candidatos, se isso não for para ti, não é? Ou seja, alguém que fosse como eu, provavelmente já não fazia muito sentido procurar essa empresa. E não tem mal nenhum, não é? Apesar de muitas terem essa condição, não há mal nenhum em as pessoas perceberem, ok, este não é o meu espaço, o meu lugar, há de haver alguma que não exige isto, ou alguma função que seja. Mas sim, eu estava mais até a falar do lado do entrevistador. No caso do colaborador, eu acredito que quando estamos nessa situação de não adianta muito outras pessoas nos dizerem nada à volta, por isso eu gostei da tua sugestão de um plano. E tendo os Clifton Strengths, eu acho que é mais fácil fazer um plano. Exato. Ou seja, ok, vamos imaginar alguém, um designer que quer encontrar nessa área. Independentemente de quais são os top 5, não interessa, dentro dos 34, olhar para eles e, ok, como é que eu posso usar cada um destes? Uns se calhar vão ser mais a longo prazo e outros mais a curto prazo,
Por exemplo, se estivermos a falar de execução, pode ser de curto prazo, fazer mais um curso para incluir, fazer, Isso. sei lá, pôr conteúdo, chamar a atenção para o meu perfil no LinkedIn, alguma coisa desse género. Se for mais de relacionamento, já pode ser de longo prazo, não é? Ou seja, cultivar o meu networking com naturalidade, etc. Mas nada impede que seja por aí que esse tal novo espaço ou novo emprego que não seja temporário, mas que seja prazeroso e que a pessoa vai realmente doar os seus talentos, porque no fundo eu gosto muitas vezes de dizer às pessoas, enquanto estão aí nesses intermédios, nesses steps, há duas coisas que eu gosto de passar. Enquanto estão aí, estão a desperdiçar os vossos talentos. Porque se não estão bem, não estão com energia, é porque não estão a usá-los, então é porque eles estão a ser desperdiçados. E ao mesmo tempo, também não quer dizer que é inútil essa empresa, esse espaço. Alguma coisa a pessoa vai aprender, alguma coisa a pessoa vai poder, nem que seja, eu já sei porque é que não quero estar aqui ou seguir esta... Exatamente, mas às vezes é a única maneira de saber, mas é experimentar, não é? Mas normalmente tiramos mais do que isso em termos de aprendizagem, eu acredito. Acho que nem que seja as pessoas que conhecemos, não é? Há sempre alguma coisa que nos acrescenta e que faz valer a pena, só que normalmente só vemos depois, não é? Isto já é a minha conexão a falar, mas o próprio Steve Jobs dizia isto, não é? Quando olhamos para trás é que conseguimos ligar os pontos. Exato, conectar os pontos, exatamente. E então... É muito claro para quem está no momento de carreira que eu estou, que você está, é muito claro o caminho que a gente seguiu até aqui. Mas quando a gente tinha 15 anos, 16 anos, não era claro. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu olho hoje para o passado, eu consigo ver exatamente os pontos, como dizia o Steve Jobs, que se conectaram para eu estar hoje aqui onde eu estou. Mas eu também vejo, por exemplo, que lá com 14, 15 anos, eu acreditava que a minha carreira ia ser na área de TI. Então, se pergunta para mim hoje, Rodrigo de 45 anos, como que eu cheguei até aqui, é fácil conectar os pontos. Mas se você perguntasse para o Rodrigo de 15 anos onde ele ia estar com 45, provavelmente ele não diria aqui. Né? Então, é muito interessante isso que você fala. E eu anotei 3 coisas aqui para a gente ir direcionando até para o final, que é o seguinte. Primeiro, eu acho que quem está nessa situação precisa pensar qual é o seu objetivo e ter esse objetivo em mente para você traçar esse processo de desenvolvimento até esse objetivo. Né? Aí, muita gente, sei lá, com 15, 16 anos vai pensar, cara, mas eu nem sei qual é o meu objetivo ainda. Tá bom, mas qual é o teu objetivo para daqui a um ano? Então traça para daqui a um ano. Não tem problema se daqui a um ano você escolher mudar o teu objetivo. Né? Mas vale muito a pena você tentar ter um objetivo, pelo menos de médio prazo, para você escolher o que você quer fazer e focar nisso. Porque, de novo, voltando no que eu disse lá, de ter entrevistado muita gente, eu lembro, por exemplo, de um currículo que eu recebi para um cargo de professor de inglês, que tinha no currículo do cara curso de inglês que ele fez, curso de operador de empilhadeira e faixa preta em Kung Fu. Né? Então, quer dizer, tudo bem, ok, mas é legal que esse cara tenha vivenciado tanta coisa. Mas será que ele não podia ter feito alguns cursos mais na linha do que ele está buscando? Né? Então, eu acho que é legal você pensar, pô, tá bom, eu tenho... E não precisa ser nada muito específico, por exemplo. Eu não preciso dizer assim, eu vou ser um consultor de empresas que vai trabalhar com RH. Não. Mas, por exemplo, você quer trabalhar em empresa? Ou você quer ser um empreendedor? Você quer trabalhar com gente ou você prefere trabalhar com equipamentos, com máquinas? Então, esse tipo de coisa, eu acho que já te direciona um pouco naquilo que você quer buscar. A segunda coisa importante que eu gosto de dizer é encare-se como um produto. Pode parecer meio frio isso, mas no mundo do trabalho nós somos um produto. Você é uma caixa de sabão em pó. Tá? Então, talvez a pergunta que você tem que se fazer enquanto você está num emprego que não é o que você queria é: o que eu estou fazendo para o meu sabão em pó
poder ser mais valorizado daqui 6 meses. Eu estou fazendo um novo design na embalagem, eu estou melhorando, fazendo investimento em P&D para melhorar o produto, eu estou contratando alguém para fazer o marketing do meu sabão em pó. O que eu estou fazendo? Porque eu fui durante muito tempo idealista demais com relação a esse mundo do emprego, do trabalho e tal, mas da altura dos meus 45, que nem é tanto assim, mas da altura dos meus 45, eu estou um pouco menos idealista. Então eu acho que se eu fosse dar um conselho para o Rodrigo de 15, 16, eu diria: lembre-se que você é um produto. Você pode ser feliz, você pode se divertir, pode ser gostoso trabalhar, você pode trabalhar numa empresa legal, mas você ainda vai ser um produto. Tá? Então, que produto que você quer ser? Até para que, se amanhã ninguém mais quiser você seja um produto tão bom que você é capaz de se vender. Você não precise mais de alguém te comprando, por exemplo. Tá? E um exemplo disso, que eu acho que conecta com o que você falou, é que eu costumo dizer que não existe vendedor de varejo. Eu trabalho muito com um vendedor e eu costumo dizer que no varejo não existe vendedor. O vendedor do varejo é o estudante de direito que, enquanto não se forma na faculdade, vende no varejo. É o estudante de veterinária que, enquanto não se forma no curso de veterinária, vende tênis. Né? E quando eu vou trabalhar com o varejista, quando eu vou dar algum treinamento para quem está do lado de cá do balcão, eu costumo dizer, principalmente quando eu falo de liderança, eu costumo dizer que o papel de quem é do varejo é entender isso, que esse cara não está aqui, não vai fazer carreira aqui. Tá? Então, eu digo para os líderes de varejo assim: o teu desafio é pensar como é que eu posso construir o futuro desse cara, ajudar esse cara a construir o futuro dele, e, enquanto isso, o tempo que ele passa aqui, ele ajuda eu a vender, me ajuda a ter lucro, me ajuda a construir uma empresa rica e produtiva. Né? E aí isso tem a ver com o que você falou do outro lado, quer dizer, tá bom, você, por outro lado, por exemplo, é um vendedor de sapatos numa loja do varejo, tá bom, você não quer ser isso, você quer ser veterinário, ok. Mas como é que você pode usar esse tempo aí dentro para construir aquele veterinário que você vai ser depois de formado? Quando você for veterinário, talvez você vá ter um pet shop. E aí, enquanto você está vendendo sapatos, você pode aprender como é que se vende bem sapatos para que amanhã você possa vender bem no pet shop. Então, esse tipo de conexão eu acho que é importante, e os teus talentos podem ser maravilhosos para que você identifique, por exemplo, uma vez que você identificou que, por exemplo, você quer aprender como vender bem sapatos para que você venda bem produtos de pet shop no futuro, você pode agora olhar para os seus talentos e falar: tá bom, quais talentos meus eu posso usar para fazer essa jornada de aprendizado, de venda e etc. Né? E por último, eu prometo que eu encerro, eu acredito muito em coaching. E aí tem uma coisa que me incomoda, que é assim, muita gente que eu conheço gostaria de passar por processo de coaching e fala que não passa porque não tem dinheiro. A minha vida inteira foi fazer coisas sem ter dinheiro. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é: existem caminhos. Se você não sabe, alguém sabe o caminho. O teu desafio é descobrir essa pessoa e perguntar para ela: como é que eu faço coach sem ter dinheiro? Tá? Pode ser eu, a Margarida, essa pessoa para quem você pode fazer essa pergunta. Eu, por enquanto, nesse momento, não sei a resposta. Mas uma vez que você me pergunte, eu posso descobrir a resposta. Na verdade, eu até sei, tá? Mas uma vez perguntado, eu posso descobrir. Se eu não souber a resposta, eu posso descobrir a resposta. Então é mais vontade de investir no teu produto do que dinheiro ou qualquer outra condição. Né? Magá, para a gente encerrar, dicas finais para quem vai participar de um processo de entrevista por seleção ou vai fazer um processo de entrevista por seleção. Dicas finais, então, para quem vai... Não queria acrescentar ao que já dissemos. Ou melhor, queria só acrescentar e não repetir o que já dissemos. Eu gosto... tu estavas a falar de coaching e da importância do coaching e, de certa forma, eu já vi muita gente a sair de entrevistas e a dizer que foi quase uma sessão de coaching. E
e isso põe a pessoa a pensar e a procurar saber mais sobre si própria. Mas muitas vezes também ajuda a pessoa que está a entrevistar a ter essas informações de soft skills que são mais difíceis. Uma pergunta que eu acho muito interessante e que aparece em muitos conteúdos sobre entrevistas é qual é que foi um desafio no emprego anterior e como é que esse foi superado. Normalmente esse como a pessoa descreve em exemplos muito próprios de como é que lidou e podem aí ser até trazer indícios de talento que nós poderíamos interpretar como ser tudo Clifton Strengths. Ou não há essa necessidade, não é? Ou seja, esse tipo de perguntas que obrigam a pessoa a trazer exemplos e vivências de algo que aconteceu no passado, de como lidou em situações mais difíceis ou uma situação específica, vai sempre ser mais valiosa do que 3 defeitos e 3 qualidades, que já podem vir curados. Tipo todo mundo já está bem preparado para isso, né? Exatamente, sim. Mesmo para esta pergunta já pode ter estudado, mas ou vai mentir muito bem, né, sem necessidade, já falamos aqui porquê, ou vai conseguir trazer aqui uma informação que é valiosa para lá entender se faz sentido ou não para aquilo que eles precisam, esta pessoa avançar. E até traduzindo essa pergunta usando termos da Gallup, a Gallup sugere perguntas que comecem com conte-me uma vez em que. Então, se você está montando uma entrevista e não sabe o que perguntar, escreve 20 vezes conte-me uma vez que e vai complementando cada uma com um pedido de informação diferente. Pronto, já tem uma mega entrevista para fazer. Escolhe as melhores, tem uma mega entrevista para fazer. Né? Exatamente. Para quem está num processo, eu diria para lá está, fazer os trabalhos de casa nesse sentido de também buscar o autoconhecimento, a procurar responder estas perguntas, nem que seja para si próprio com total sinceridade. Nem que seja escrever no papel, sublinhar aquilo que faz mais sentido, que consegue até encontrar um padrão ou mais evidências. Tenho certeza que vai descobrir muito sobre si próprio e vai ter outra facilidade em partilhar isso numa entrevista. Muito bom. Ou seja, o processo de se preparar para uma entrevista pode se tornar, se você quiser, um processo de autodesenvolvimento. Isso. Aí quase você pode até não ser... Quase. Exatamente. Você pode até não ser selecionado naquela vaga que você estava se preparando, mas talvez você já vá mais preparado para a próxima, porque você já pensou o que você não faz bem, já traçou um plano para melhorar isso, você já, de repente, o ato de parar e olhar para si pode ter sido mais importante até do que o resultado da entrevista lá no final, né? Às vezes até pode fazer a pessoa perceber-se que afinal nem quer mais. Não faz sentido. Exatamente. É verdade, muito bom. E para quem está ouvindo isso e de repente está pensando, isso é muito fictício, não é. Muita gente vai mesmo perceber, eu acho que não faz mais sentido essa vaga. Então, a gente tem que saber que, às vezes, um processo de seleção pode ser mais do que um processo de seleção. E o que quem está ouvindo a gente já pode fazer, de repente, é comentar aí embaixo quais são suas dificuldades. E olha só, a última vez que eu vi, se eu não me engano, a soma dos tempos dos nossos 160 e tantos episódios até hoje, dava tipo 10 treinamentos de 8 horas. Né? Então, coisa que a gente cobra algumas dezenas de milhares de reais, a gente dá para vocês toda terça-feira de graça. E a gente dá para vocês também a possibilidade de dizer, então eu quero saber tal coisa, eu quero aprender. Então, de repente, você vai fazer sua preparação para uma entrevista, como disse a Magá, e fala, putz, mas eu sou tão ruim em tal coisa, mas eu não sei como melhorar nisso. Você pode perguntar para a gente, de repente a gente pode fazer um episódio aqui respondendo a sua pergunta. E aí você está de graça aprendendo como melhorar. Tá vendo como que não é a questão de dinheiro, é questão de interesse, de querer encontrar a resposta? Né? Também pode ser bastante útil você compartilhar o nosso episódio, seguir a gente aí no nosso podcast e, se possível, apoiar a gente lá no apoia.se/TPS, porque aí você, ao pedir um tema, por exemplo, que pode te ajudar numa futura entrevista,
você tem o direito de ter esse tema, que é diferente de simplesmente pedir e sugerir o tema, né? E para encerrar, eu quero trazer um comentário aqui, Magá, que eu ia colocar no começo, mas preferi deixar no final, e que eu acho que é bem representativo, e quem está ouvindo pode se inspirar, por exemplo, no Andrei, que é quem eu vou ler o comentário aqui, e mandar comentários pra gente. O Andrei é um amigo meu desde a, sei lá, cara, primeira série, sabe, assim, prézinho, segunda, sei lá, sabe, desde que a gente era bebês, quase, né? E a gente é amigo até hoje, e cara que eu amo de paixão. E o Andrei mandou uma mensagem pra mim dizendo o seguinte: e aí, Rodrigo, top o conteúdo do canal de vocês. Precisamos das peças dos outros para montar o quebra-cabeças, e tem tarefas que detestamos, mas que outros amam fazer. Muito bom os pontos abordados. Então, beijo pro Andrei, e se você também gostou de alguma coisa que a gente disse aqui durante esses 167 episódios, vai lá, comenta pra gente, pô, gostei de tal coisa, gostei de tal informação. No mínimo, você pode começar um networking, tá? Eu dizia, Magá, quando eu dava aula na faculdade, para graduação, eu dizia para eles o seguinte: olha, você nunca sabe quando você vai precisar de mim para uma indicação para um emprego. Então, puxa o meu saco, faz carinho, me agrada, porque um dia você pode precisar de mim. Estou dizendo isso para vocês. Mas, se não for por isso, seja pelo menos para que você possa compartilhar suas ideias e a gente traga respostas para vocês aqui em outros episódios. Para todo mundo que ficou até aqui, um beijaço para vocês. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que te ajuda a passar ou não em entrevistas de emprego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.